E aí, fera, tudo bom? Estamos de volta com o nosso projeto, estamos de volta com o nosso curso de Física do Fórmula do Sucesso. O nosso assunto de hoje é extremamente importante. A gente vai trabalhar hoje o conceito de velocidade para você. Velocidade média, velocidade instantânea, movimentos, enfim. É extremamente importante que hoje você esteja muito mais concentrado do que nos dias anteriores. Tá? Então desliga o teu celular, tá bom? Fecha a porta do quarto e não deixa ninguém te atrapalhar. Se concentra nesses próximos minutos que tu vai ver que é importantíssimo para o segmento do teu curso de cinemática. Tá joia? Então a gente vai começar definindo velocidade escalar média. Então olha a tela. Velocidade escalar média indica qual o deslocamento médio por unidade de tempo de um móvel para uma determinada jornada. A equação ΔS por ΔT. Chega aqui comigo. Perceba que a velocidade escalar média, na própria definição dela, fica exposto que ela mede o deslocamento médio, tá bom? Por unidade de tempo de uma determinada jornada. Veja que ela não indica o estado do movimento do corpo em um determinado instante. Caso você faça uma certa viagem de um ponto A, de uma cidade A para uma cidade B, ok? Distanciadas de 100 km. Você gaste aí 1 hora, tá bom? Então a sua velocidade escalar média iria ficar 100 km por hora, tá certo? Eu tenho certeza que durante essa sua viagem, você ora esteve a 60 km por hora, ora esteve a 120, ora esteve a 130, ora esteve a 60, enfim. Essa velocidade de 100 km por hora, ela não indicou exatamente o seu estado instantâneo nessa viagem. Tá bom? Você pode ter até parado nessa viagem, feito um lanche. Esse valor de 100 km por hora, ele não mostra isso. Tá? Ele mostra basicamente, quanto mais ele indica o quanto você gastou praticamente. É mais uma indicação de tempo, entre aspas, do que de velocidade mesmo. Então se ligue nesse detalhe conceitual. Tá bom? Tá joia? Então vamos trabalhar as unidades da velocidade escalar média. Deixa eu apagar aqui. Bom, no sistema internacional, deixa eu puxar aqui para cima bonitinho, que é o nosso MKS, metro, quilograma e segundo. A unidade de velocidade é metros por segundo. No nosso sistema CGS, que por sua vez é centímetros, o Czinho, o G grama e o S segundos, a unidade de velocidade é centímetros por segundo. Porém, nenhuma dessas unidades é mais importante do que essa aqui, quilômetros por hora, que é a nossa unidade prática de velocidade. Unidade prática. No nosso cotidiano é a que a gente encontra muito, tá? A gente se depara o tempo todo com essa quilômetros por hora. Por sua vez, a do sistema internacional é metros por segundo. Então você tem que trabalhar essa passagem de quilômetros por hora para metros por segundo. Para que você faça essa passagem, você vai dividir o valor por 3,6. Por exemplo, 72 km por hora. Se você quiser passar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6 e você vai ficar com 20 metros por segundo. Tá certo? Entendeu direitinho? Então volta comigo aqui para a tela. Bom, a gente irá conversar agora sobre velocidade instantânea, tá certo? Essa sim, essa é a marcação do velocímetro do teu carro quando tu está viajando. É ela, por exemplo, que se você fizer aquela viagem anterior, que deu uma velocidade escalar média de 100 km por hora, lembra? Então, se você passar por um radar nessa sua viagem que não seja permitido algo mais do que 60 km por hora, você terá que reduzir a sua velocidade instantânea, porque a média pouco importa, é a instantânea, tá bom? Então essa mede o teu estado, tá,
momentâneo, o estado atual do teu movimento. Então, ela é extremamente importante. É ela que vai classificar o teu movimento. No próximo slide, a gente irá conversar sobre isso daí. Tá bom? Preste atenção nele. A gente vai classificar os movimentos de acordo com a velocidade. Então, primeiramente, a gente vai chamar o movimento de movimento progressivo. Vou escrever aqui, tu escreve também no teu papelzinho aí, tá bom? Movimento progressivo será classificado como um movimento cuja velocidade é positiva. Consequentemente, é um movimento cujo ΔS também é positivo. Definição técnica, tá joia? Vamos selecionar aqui uma outra corzinha para ficar organizado, bonitinho. O outro movimento é o movimento retrógrado. Retrógrado ou regressivo. É aquele cuja velocidade é negativa. Consequentemente, o teu ΔS também é negativo. César, essa definição tá chata, matemática. Faça assim, copie, que eu irei colocar outra definição para você. Tá bom? Vamos lá. Copiou? Então vamos. Imagine uma trajetória aqui, em que eu vá colocar aqui o marco zero, vou colocar aqui 0 km. E aqui eu vou colocar o marco 10, tá? Ou quilômetro 10 ou 10 km, tanto faz. Um objeto vai sair daqui. Será o nosso objeto A. O outro objeto vai sair daqui. Opa. Vamos selecionar de novo aqui. É o nosso objeto B. Ele vai nesse sentido. Tá bom? Esses dois objetos aqui, A e B, eles estão fazendo movimentos em sentidos opostos. O objeto A, ele tem velocidade positiva. E o objeto B tem velocidade negativa. Ou seja, o movimento será progressivo quando o objeto sempre estiver ocupando posições maiores. Perceba que o objeto A, ele está sempre ocupando posições maiores. Ele saiu desse ponto, 0, por exemplo, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km e por aí vai. Já o objeto B saiu desse 10, está indo para o 9, está indo para o 8, está indo para o 7, está indo para o 6, está indo para o 5. Aliás, a gente até colocou um ponto, esse ponto a mais aqui, mas aí pouco importa. Importa que ele está cada vez ocupando posições menores, enquanto que o A está ocupando posições maiores. O A, então, movimento progressivo e o B, movimento retrógrado. Tranquilo? Entendeu, né? Tá joia. Então vamos agora olhar no olho aqui, passar para outra situação. Veja só. Agora a gente vai conversar sobre o movimento uniforme propriamente dito. Tá bom? O que seria o movimento uniforme? O movimento uniforme basicamente é aquele movimento onde o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Lembrar outra vez daquele nosso movimentozinho onde o corpo andou 100 km em 1 hora. Que a velocidade escalar média dele deu 100 km por hora, lembra? Pronto. Se esse objeto fizesse esse movimento de maneira uniforme, a escalar média dele, que deu 100 km por hora, instantaneamente ele também teria que ter andado a 100 km por hora. Pensou direitinho? Ou seja, a simples definição, a primeira definição, tá? Diria assim, de movimento uniforme é aquele onde a velocidade instantânea tem o mesmo valor da média. Tranquilo? Veja que na prática isso é meio estranho, né? Porque você fazer uma certa viagem sempre com a mesma velocidade fica meio estranho. Mas você precisa entender que sendo prático ou não, esse conceito existe. Tá joia? A gente vai tentar melhorar um pouco mais o conceito. Tranquilo? Preste atenção na tela aqui. Imaginem uma trajetóriazinha circular
É que meu círculo não saiu tão bonitinho não, mas dá para entender. E um objeto que está fazendo esse movimento... Opa, tudo bem, fica aqui verde mesmo. Que está fazendo esse movimento sempre com a mesma velocidade. Em módulo. Em módulo. César, por quê? Relaxa um pouquinho, que aí eu te explico. Opa, o vermelho aqui tá... Não tá querendo trabalhar comigo, vermelho. Agora. Bom, supondo que a velocidade fosse de 10 metros por segundo. Aqui e aqui também. Nesse outro ponto, ó, olha aí a tela, 10 metros por segundo. O aluno despreparado que não está fazendo o nosso curso, tá? Que não está acompanhando o nosso curso, ele não sabe que velocidade é uma grandeza vetorial. Então ele vai afirmar que a velocidade ela é constante, mas ela não é constante, porque velocidade é um vetor. Velocidade tem que ter módulo, velocidade tem que ter direção e tem que ter sentido. Eu pergunto a você, essa velocidade aqui, nesse estado, tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa velocidade aqui? Me diga. Lógico que não. Ela tem o mesmo módulo. Deixa eu colocar aqui para tu. Tem o mesmo módulo, 10 metros por segundo. Mas não tem, ó, mesmo módulo, mas não tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, risca. Chega aqui. Movimento uniforme, então, será que movimento? Aquele onde o módulo, anotou? Da velocidade é constante. Se você quiser, eu escrevo ali. Mas aí você pode escrever também. Então, é aquele movimento cujo módulo da velocidade é constante. Ficou claro para você isso aí? Anotou, entendeu direitinho? Qualquer dúvida você pergunta depois, tá? No nosso site. Mas espero que realmente tenha ficado claro para você. Agora a gente vai matematizar um pouco isso. Aí você fica logo com medo. Pô, será matematizar, detesto matemática. Calma. Você não tem que detestar nada no ensino médio. Você tem que aprender. Tá bom? Então, primeiramente, a gente vai criar uma função horária para o movimento uniforme. Tá joia? Então, preste atenção aqui na tela. Pega o papelzinho, te concentra mais ainda. Deixa eu apagar aqui a tela. Vamos lá. Pegar uma canetinha menos chamativa. Lembra que o movimento uniforme é aquele cuja velocidade instantânea tem o mesmo valor da velocidade média. Então eu posso dizer que a velocidade instantânea poderá ser escrita por ΔS dividido por ΔT. Efetuando o produto dos meios pelos extremos, ΔS é igual a V vezes ΔT. ΔS, S menos S0, que é igual a V vezes ΔT. Organizando, S é igual a S0 mais V ΔT, que é a nossa função horária, aqui ó, nossa função horária das posições para o movimento uniforme. Tá certo? Se eu ainda quiser aqui transformar o meu instante inicial como sendo 0, lembra da aula anterior? A minha equação ficaria S igual a S0 mais VT. Em vez de V ΔT, ficaríamos com VT. Que eu acho que é até mais conhecida, viu? Fazendo como o nosso amigo Paulo Bispo faz, olha no olho aqui. Preste atenção. Perceba que aquilo ali é uma função horária. Se é uma função, meu amigo, você vai ter que relembrar do conceito de função na matemática.
Aquilo é uma função do primeiro grau. Então, ó, Fabiano, Kenji, ajuda a rapaziada aí. Tranquilo? Você vai ter que relembrar esse conceito. Você vai tentar assistir a aula de Fabiano, de Kenji, ou pegar um livro, enfim. Você tem que entrar para entender isso daqui com os conceitos de funções já afiadinhos. Por exemplo, essa função ela é uma função do primeiro grau. Relembrando, bora lá. Função do primeiro grau, tipo de gráfico, é uma reta. Essa reta pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, depende do coeficiente angular dela. O coeficiente angular, na física você vai ver quem está representando esse coeficiente angular. Lembra que essa função do primeiro grau ela tem uma raiz. Tranquilo? Então vamos tentar analisar esses gráficos de uma maneira matemática, obviamente, puxando um pouquinho para a física, tá bom? Então olha a tela ali comigo. Deixa eu apagar. Então vamos lá. A nossa função, vou escrever pequenininha aqui, tá? Não vou escrever muito grande não, para não tomar muito espaço nessa nossa tela, que já está cheia de coisa. SS0 mais VT. Bom, o S, na matemática, representará o nosso Y. O S0 na matemática é o termo independente, que vai ser o nosso B. A velocidade é o nosso A. E o T é a nossa abscissa aí, nosso X na matemática. Então, nós ficamos com Y igual a B mais, ficou meio apertadinho, mas dá para entender, B mais a X. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Beleza? Então, olha os gráficos aqui comigo. Entendeu direitinho? Olha os gráficos, vê lá. Primeiro gráfico, ST, reta crescente, coeficiente angular positivo, velocidade positiva. Velocidade positiva, movimento progressivo. Segundo gráfico, ST, também. Reta decrescente, velocidade negativa, movimento retrógrado. Atente para dois pontos importantíssimos que nós iremos colocar aqui. Quais são eles? Esse aqui, nesse gráfico, que é o nosso S0, olha na tela ele surgindo para você. E no nosso outro gráfico, o nosso S0, que é o termo independente, tá bom? É a nossa posição inicial, tá joia? Abaixo temos dois gráficos idênticos aos gráficos que estão acima, com uma diferençazinha que eu representei as inclinações dessa reta com o eixo dos tempos. Vamos tomar como exemplo... Opa, deixa eu selecionar aqui. Tomar como exemplo esse gráfico. Olha esse triângulozinho retângulo aqui, que eu vou transportá-lo para cá. Esse triângulozinho retângulo tem um ângulo θ que estará representado aqui. Tá bom? Se você olhar direitinho, você vai ver que esse cateto aqui, que eu estou colocando para você na tela do seu lado direito, tá vendo? É o ΔS. E esse cateto aqui é o ΔT. E se eu for encontrar a tangente do ângulo θ, que é esse ângulozinho aqui, eu vou ter que pegar o cateto oposto, relacionar com o cateto adjacente. Tá bom? Consequentemente, vou limpar a tela aqui, tá bom? Você terá tangente de θ, ΔS por ΔT, e no movimento uniforme, tangente de θ, ΔS por ΔT, significa que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a tangente do ângulo θ, que encontra-se nesses dois gráficos, representaria a tua velocidade. Representa. No movimento progressivo, é literalmente a velocidade. No movimento retrógrado, não é, porque a velocidade do movimento retrógrado ela é
negativa. Consequentemente, você vai pegar a tangente do suplemento desse ângulo, tangente de beta, tá? E colocar com um sinalzinho negativo aí. Tranquilo? Beleza? Então, vê só. Veja como a gente matematizou essas funções, tá? Como a gente não teve como fugir disso daí, impossível. Tá certo? Então dá uma revisadazinha em funções horárias que tu vai entender um pouquinho melhor. Outro ponto agora, existe último gráfico, calma. Último gráfico, velocidade e tempo. Tá bom? Que é simples, porque no movimento uniforme a velocidade tem sempre o mesmo valor ao longo dessa tua jornada. Tem sempre o mesmo módulo. Então olha a telinha lá. Gráfico, velocidade, tempo. Aqui, velocidade positiva, movimento progressivo. No segundo gráfico, velocidade negativa, movimento retrógrado. Muito simples, tranquilo. A única observação interessante aqui é que quando você pega o gráfico velocidade tempo, quando você encontra a área desse gráfico, você está achando ΔS. E esse ΔS, lembre-se que ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então você vai fazer assim. Quando o movimento for retrógrado, que é esse que eu estou grifando aqui para tu, o ΔS, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui bonitinha, pronto. O ΔS aqui, que vai ser essa área, ele será negativo. Movimento retrógrado, cara. E o ΔS será positivo, como no caso do gráfico aqui, que tem velocidade positiva, aí o movimento é progressivo. Entenderam? Vocês vão ter algumas dúvidas, isso é normal, mas a gente está aí para isso. O nosso projeto, como eu disse anteriormente, ele consta não só da aula. A aula é extremamente importante, mas o pós-aula também. Tranquilo? Então, só para revisar o que foi visto hoje a gente basicamente definiu para tu o que é velocidade, de maneira média, de maneira instantânea, e classificamos os movimentos de acordo com a velocidade. Lembre-se também que eu pedi que você desse uma revisada em matemática, porque nós trabalhamos hoje as funções horárias desse movimento. O movimento uniforme, lógico. Tá bom? Então, estudem. Estudem que na nossa próxima aula a gente já vai começar a resolver exercícios sobre esse tópico. Então, estuda legal para na hora dos exercícios você entender bem. Tá joia? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.